oitavos A, B e C, que é a professora Luana, de língua portuguesa. E nessa semana nós vamos estudar alguns conceitos da semântica da língua portuguesa. O que é semântica? Tá? É a parte da língua, da gramática, a gente estuda a significação das palavras. O que é isso? O sentido que elas têm no contexto. Tá? Então a gente vai estudar mais especificamente homonímia, paronímia e polissemia. Então, galera, vocês vão ver que essas palavras, assim, o uso delas em textos, assim, enriquecem aquele texto. Muito legal esse tema aí. E a apostila de vocês trouxe, vocês já fizeram exercício sobre isso, mas era só um retângulozinho explicando, assim. Então, faltou muita coisa e a gente vai ver agora. Inclusive, eu vou pedir trabalho sobre isso, gente. Então, o que é homonímia? Então, são palavras iguais na pronúncia e ou grafia. Por que é e ou? Porque tem umas que são idênticas na pronúncia, tá? Mas a grafia é diferente. Outras são idênticas na grafia, na escrita, a pronúncia é diferente. E outras são idênticas em tudo, que a gente chama de homônimos perfeitos, tá? Então eles são idênticos na grafia, na escrita e na pronúncia, mas o significado é diferente, tá? E o que vocês têm que gravar bem é que existe a mudança de classe gramatical. Ai, por que gravar isso, professor? Porque vocês podem confundir palavras, né, que são homônimas, tá? Com palavras, uma palavra polissêmica, que a gente vai ver mais pra frente. Então, essa diferença aqui, ó, de saber que a classe gramatical é outra, apesar de elas serem idênticas, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Então, exemplo de palavras homônimas. Temos aqui, ó, para destacar, o São Jorge já foi cantado por muitos artistas. Gente, esse São aqui, ele é uma abreviação da palavra santo, então é um substantivo, tá? E embaixo, os alunos são estudiosos. Aqui já temos um verbo, né? A gente já fazer análise sintática, fala que é o verbo de ligação. Então aqui a gente tem um substantivo, tipo Santo Jorge, e aqui são. É um verbo que indica o estado dos alunos, né? E por fim, ó, finalmente o garoto ficou são. Esse são aqui já é de saudável, um adjetivo. Então veja, são palavras iguais, gente, na grafia, a escrita é igualzinha, e no som também, na pronúncia. Tudo é são. Mas o significado é outro e a classe gramatical é outra. Então esse aqui é um exemplo de, né, homônimos perfeitos. Então vamos ver, tem 3 tipos de palavras homônimas ou vocábulos homônimos na língua portuguesa. Primeiro deles, homófonos, ó, já dá para ver pelo nome. Homo é igual, né, e fonos aqui é o som. Então é o som igual. Então quer dizer que a pronúncia vai ser igual, mas a grafia é diferente, tá? Assim como o sentido. Exemplos. Acender, ó, com C significa iluminar. Você vai acender a luz ali, pá, iluminar, pôr fogo, acender. Agora, acender com SC é subir, tipo acender de cargo, subiu de cargo, tá? Ascendeu de classe social, subiu de classe social. Mas vejam que a pronúncia é a mesma. Se eu falo acender aqui, o que vai diferenciar você? O que vai saber, vai fazer com que você saiba que é o acender de por fogo? O contexto. Se eu falo acender a luz, é óbvio que é o acender de dar luz. Por fogo não é de subir alguma coisa, né? Isso aqui, ó, tem vários erros aí pela cidade, placas escrito errado também. O concerto com C, que é uma apresentação musical, e o concerto com S, que é o ato de você consertar alguma coisa que está estragada, tá? Sessão, olha, ó, sessão. Né? Começa com S, tem o C cedilha aqui, é uma parte, uma divisão, tipo sessão, cama, mesa e banho, é o setor, tá? Sessão com S, 2 S é uma reunião, tá? E também a gente vai ter o sessão com C, 2 S, que é o ato de ceder, tipo eu cedi a pressão. Aqui, temos aqui o traz, né, de atrás, algo que está atrás de mim, e o traz do verbo trazer, né, traga lá para mim. É isso aí. Então aqui a gente viu palavras que a gente chama de homófonas, são aquelas palavras que tem o som, a pronúncia igualzinha. Quando eu falo concerto musical ou concerto de consertar alguma coisa, a pronúncia é a mesma,
tá? Só a grafia e a escrita que vai ser diferente e o significado, óbvio, tá? Aí a gente vai ter as palavras que são homógrafas, né? Ou vocábulos homógrafos aqui. Mesma grafia, ó, homo igual, né? Aí aqui grafia igual. Mesma grafia, pronúncia diferente, tá? Então aqui, ó, sábia é a mulher com sabedoria. Agora, sabia é do verbo saber, ele sabia, tá? Então, mesmo que tenha o acento agudo, elas são consideradas homógrafas. Um acento não vai mudar essa questão da grafia ser igual, não muda, tá? Segundo a gramática. Aqui, verbo colher, então é colher, tá? O O é fechado, colher aqui, ó. E aqui, colher, tá? É um instrumento usado para comer. Aqui é igualzinho a mesma grafia, homógrafo, mas a pronúncia é diferente. É colher e o colher do verbo, tá? Jogo, recreação, tá? E aqui é o do verbo jogar, beleza? Então, temos os homógrafos, mesma grafia, pronúncia totalmente diferente. E por fim, é o exemplo que eu comecei essa aula, os perfeitos, tá? São homônimos perfeitos, que tem grafia, escrita e a pronúncia iguais, só o significado diferente, beleza? E claro, muda a classe gramatical, não esqueçam disso. Aí, exemplo aqui, a gente vai ter a casa como lar, moradia, e por exemplo, ele se casa com várias mulheres do verbo casar, tá? Manga da fruta, é tudo igual, né? É escrito na pronúncia, manga da fruta, manga parte da camisa. E esse manga eu nunca tinha ouvido, fui até buscar pelo menos pra mim não é comum aqui em Ponta Grossa, não sei. Do verbo mangar, eu fui ver aqui que esse verbo mangar é tipo tirar sarro, zombar. Nunca usei isso na vida, mas a pronúncia é igual e a grafia também, portanto, são homônimos perfeitos. Então, beleza, vamos seguir. Agora, ó, paronímia. Então, o que são as palavras que são parônimos, a gente fala, ou parônimos, vocábulos parônimos. Esse aqui são palavras que são parecidas, tá? Tanto na pronúncia quanto na escrita, são parecidas. Não confunda com homonímia, porque na homonímia a palavra ela vai ser idêntica, ou na escrita, ou na pronúncia, ou nas duas coisas, tá? Idêntica. Aqui não, aqui é parecida. Então, pares de palavras parecidas, ó, tá? Exemplo, comprimento de medida e cumprimento, então só muda aqui a vogal, o e o. Então, o cumprimento, que é o ato de você cumprimentar lá o parceiro. Descrição, ato de descrever, e descrição, qualidade de quem é discreto. Então, tem a diferença também de vogal ali, e para i. Discriminar, isso eu vejo muita gente usando errado também. Discriminar, só o juiz faz isso, que é inocentar, tá? O que a gente faz com o coleguinha é discriminar com i, que é aquele bullying, né, que a gente faz aqui, ó. Que não pode, né? Pelo amor de Deus. Então, já vi gente confundir que o tráfego, o movimento do trânsito com o tráfico, que é você vender coisas, né, ilegais, tipo drogas. Então, essas são as palavras, né, que são consideradas parônimos. Gente, se você jogar no Google, eu coloquei alguns exemplos aqui. Vão aparecer listas enormes lá. Então, e nem adianta eu ficar colocando muito exemplo aqui que ninguém vai decorar. O que vocês têm que entender? O conceito. São palavras pares, né, de palavras, uma duplinha ali, que elas são parecidas. Tanto na escrita, não são idênticas. Idênticas são as homônimas, são parecidas tanto na escrita, grafia, quanto na pronúncia, tá? E por fim, a polissemia, que a galera confunde palavras que são homônimas, confunde a homonímia com a polissemia. E daí por isso que vocês têm que prestar atenção lá, que as palavras que são homônimas, a classe gramatical delas muda, tá? E aqui na polissemia não muda nada. Vejam lá. Então, polissemia é a palavra que tem mais de um sentido. Poli, vários sentidos, semia, sentido. Palavra que, dependendo do contexto, muda de sentido, mas não muda de classe gramatical. Exemplos. Desculpe o bolo que te dei ontem. Então, o bolo que te dei ontem, claro que vai depender do contexto. Mas aqui, a gente dá um exemplo, seria você, marcou com a pessoa e não foi. Esse é o bolo. Não foi esquecer ou não quis ir, deixou a pessoa plantada lá.
Comemos um bolo delicioso na casa da Jéssica. Daí esse bolo já é comida. Reparem, tanto na primeira frase, o bolo, ele é um substantivo, quanto na segunda, um bolo, continua sendo substantivo. Tenho um bolo de revistas em casa, está dizendo que tem um maço, uma pilha, né? Também substantivo. Então vejam que aqui, na polissemia, a palavra ela tem mais de um sentido, mas a classe gramatical é a mesma. Então a gente pode ter homônimos perfeitos, né, que eles são iguais também na grafia e na pronúncia, mas a classe gramatical vai ser outra. Vamos ver aqui, ó, tem dois exemplos, né? Primeiro aqui, bora lá. Aí tem uma tirinha aqui bem tosca, já deve ter visto na internet, isso bem adoidado. Então tem dois pinguins lá, um está na água e o outro está no gelo. Aí esse que está no gelo, ele fala nada, um ponto de exclamação ali, então está gritando, está sendo enfático. E o outro fala que foi, ele nada, e o outro não entende. E aí vem uma orca e come ele, aí ele diz burro, tá? Então o que ele entendeu aqui? Qual que é a palavra que gera um probleminha, gera uma ambiguidade, a gente fala que é um duplo sentido? Nada. Porque esse cara que está no gelo, o nada para ele aqui é o verbo nadar. Ele está no imperativo, nada, tu nada, tá? Só que esse outro que está na água, que essa criatura, ele entendeu que é um pronome indefinido, que quer dizer coisa alguma, que não há com que se preocupar, tá? Por isso que ele não se mexe. Então vejam que nós temos a mesma palavra, uma na cabeça desse que está aqui e a outra na outra, né? Que ela é igual na escrita, igual na pronúncia, mas a classe gramatical é o sentido diferente. Então se a classe gramatical é outra, a gente tem o verbo nadar aqui e para ele o pronome indefinido para o outro, então é uma palavra homônima, né? São palavras homônimas. O nadar do verbo nadar e o pronome indefinido nada ali, tá? E por fim, aqui a gente vai ter um exemplo de uma palavra que é polissêmica, porque vejam que não altera a classe gramatical. Então, ele chega, o menino para o pai e fala, pai, quero uma mesada. E o pai vai lá e... Então, repare, tanto a mesada que você receber aquele dinheiro mensalmente do pai, quanto pegar uma mesa e dar na cabeça, os dois são substantivos, né? Uma mesada. E aí a gente tem um exemplo de uma palavra polissêmica. Então guardem isso, eu vou cobrar de vocês em trabalhos, tudo, essa diferença. E reparem que essas questões de semântica, palavras que são homônimas, parônimas, né? Polissêmica, uma palavra polissêmica, são muito usadas em tira, em charge, até mesmo em anúncios, em propagandas, para com esse duplo sentido brincar, gerar um humor ali e até vender um produto no caso das propagandas.